Deixa eu falar para vocês a respeito dos pães e bolos, alguns segredinhos que não dá para a gente ficar colocando na receita, mas que é importante que vocês saibam. A primeira coisa para dar certo, para você fazer um pão, um bolo que você goste, que seja saboroso, o ingrediente principal é chamado expectativa. Isso. Expectativa. Gente, não criem uma expectativa sobre as comidas low carbs, principalmente pães e bolos, que sejam o mesmo sabor das comidas convencionais. Nunca, não existe uma receita, por mais perfeita que seja, que se compare, que se iguale ao pão francês ou ao pão caseiro. Não existe uma receita que se compare ou que se iguale aos bolos tradicionais. E isso é fato, porque na low carb nós usamos outros tipos de farinhas, farinhas oleaginosas, farinhas de sementes, né? E algumas outras coisas como a goma xantana ou a farinha de linhaça dourada ou algumas outras farinhas, psyllium, que é uma fibra muito maravilhosa, né? Então a gente usa isso para dar estrutura na massa, para poder ligar os ingredientes e ter a mesma textura dos produtos convencionais. Mas o sabor não vai ser igualzinho, são saborosos também. E é isso que a gente tem que ter em mente, a descoberta de novos sabores e novas possibilidades, né? Com muito mais saúde. Então você vai estar comendo algo muito saudável, muito bom e que é saboroso, né? Mas não comparar com as comidas convencionais, tá? Então, o primeiro ingrediente é esse: faça um pão, faça um bolo, mas não crie essa expectativa, porque senão você já vai se decepcionar e você vai achar que é um produto ruim, e não é. Ele tem um sabor específico, né? Mas são muito saborosos. Sabendo fazer, seguindo passo a passo certinho, e eu tenho ensinado vocês os passo a passo certinho dessas coisas, não tem segredo. Uma facilidade das comidas low carb, essas receitinhas de bolos e pães, é que é tudo misturado só, na mão mesmo. Raramente se usa um liquidificador, batedeira então nem é necessário, viu? Então eu acho muito prático, porque é tudo misturado na mão, com o fouet, ou com um garfo, com uma espátula. Isso facilita o trabalho da gente, suja menos coisa e fica tudo pronto rapidinho. Então, aí quando você faz um pão low carb, eu já ensinei que quando você tira ele do forno, tem que deixar ele sobre uma grade para ele esfriar, para ele parar o cozimento, não é verdade? Eu sei que é uma delícia você acabar de fazer um pão, cortar aquela fatia e passar aquela manteiguinha derretendo, mas na low carb isso não é possível, porque se você cortar o pão low carb assim que ele sai do forno, você vai ter dois problemas. Primeiro, que ele vai murchar, porque vai ser um contraste muito grande da temperatura que ele estava no forno. Para você cortar, vai entrar ar, um ar mais frio, e isso vai fazer com que ele murche. As farinhas oleaginosas, então o nome já diz, elas têm muito óleo, muita gordura, gordura natural, que é o que a gente pode consumir na low carb. E essa gordura, se ela sai do forno e recebe uma corrente de ar muito fria, ela tende a esfriar muito rápido e então vai murchar o seu pão. Então a gente pede para que deixe numa grade, esfrie naturalmente. Depois de frio, agora é conselho, tá? Guarde na geladeira e deixe para consumir no outro dia. Por que na geladeira? A geladeira é um lugar frio e seco. Isso vai ressecar ainda mais a massa, e então quando você cortar não vai ficar aquele aspecto grudento, aquele aspecto meio gosmoso, que é próprio da farinha oleaginosa.
Então, se você esfriou na grade, guardou na geladeira, não precisa cobrir, não precisa fechar nada, deixa ele mesmo em cima de um prato, numa travessa, dentro da geladeira. Ele vai secar. No dia seguinte, a hora que você partir, a textura dele, o miolo dele vai estar macio e sequinho, não vai estar essa sensação que eu falei, tipo babenta, né? E é melhor que você conserve só na geladeira mesmo depois de cortado, tá? Porque as sementes naturais, as farinhas naturais, se ela estiver em contato com o ar, né? Estiver fora da geladeira, ela vai estragar muito rápido, tá? Então vai embolorar teu pão em 2, no máximo 3 dias. Então vamos guardar na geladeira e ir consumindo conforme você precisa. Eu tenho o hábito de já fatiar o pão, separar o tanto de fatias que eu como por dia no café da manhã, passo filme plástico, né, embalo no filme plástico e congelo no freezer. Aí à noite ou mesmo um pouco antes do café da manhã eu tiro essas fatias e coloco no grill. Porque se você grelhar ela, você vai comer o pão quentinho, crocante, passa aquela manteiguinha derretendo e é saborosíssimo. Então, quais são os conselhos? Tirou o pão do forno? Põe para esfriar numa grade, para que ele receba ar por todo o espaço dele, em cima e embaixo. Esfriou? Põe na geladeira. Deixa na geladeira para secar e só consome no outro dia, tá? Ou até, se você fez de manhã, você pode consumir à tarde. Guarde os pães e bolos low carb na geladeira, sempre, tá? Ou congele as fatias e utilize essas fatias, de preferência, aquecidas, né? Grelhadinhas numa lancheirinha, no grill ou até na frigideira. E aí ela vai ficar muito mais saborosa, você vai aproveitar 100% do seu pão ou do seu bolo. O bolo não precisa gratinar, mas o bolo saiu do forno, deixa ele esfriar, mesmo que ele tiver cobertura, deixa esfriar e mantenha na geladeira. O bolo pode ficar na geladeira e você ir consumindo, tirou da geladeira, daí 5, 10 minutinhos você já pode consumir, frio mesmo, porque o bolo não precisa esquentar. Pode congelar o bolo? Pode, de preferência fatie seu bolo e congele as fatias individuais, que assim você evita de ter que tirar ele do freezer, descongelar ele todo e comer 1, 2 fatias, né? Então, depois do produto descongelado, ele não pode voltar para o freezer, tá, gente? Então, por isso que é bom você já porcionar. Então, separa as porções que você tem hábito de utilizar, guarda porcionado, no dia que for utilizar, só tira aquele tanto que você vai comer sem ter que voltar o restante para o freezer. Combinado? Então é isso, sucesso nas receitas, continue comigo que a gente vai juntas, vamos conseguir um sucesso, tanto na culinária quanto nos resultados com a saúde, tá? Vem comigo?